Que bom estarmos juntos para mais um Viva com Excelência, um programa da Igreja Batista Bethesda. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre orientação profissional. E eu quero desafiar você a não desgrudar da tela e continuar conosco até o final. E você vai ficar com as notícias da Bethesda. "40 dias para descobrirmos o propósito da vida. 40 dias para servirmos a nossa comunidade. Venha descobrir que juntos somos melhores." Dia 19 de outubro tem início a nossa campanha 40 dias de comunidade. Todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Venha participar com a sua família. Mais informações em nosso site www.batistabethesda.org.br. 40 dias de comunidade. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje no Viva com Excelência, nós vamos conversar um pouquinho com a Ana Teixeira, que é orientadora profissional e de carreira. E a gente vai bater um papo sobre isso, como é que a gente escolhe a profissão, se recoloca no mercado de trabalho. E é muito bom ter você aqui, Ana, no Viva com Excelência. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Ana, eu queria, para começar a nossa conversa aqui, falando desse tema que eu acho que é muito importante, deve ter muita gente em casa com dúvida, em crise, né? Não só pré-adolescentes, como até mesmo adultos. Fala um pouquinho da sua história, como é que você começou a trabalhar com orientação profissional, como é que foi essa jornada? Olha, Ricardo, eu, como a maioria dos adolescentes, sempre tive muitas dúvidas com relação à profissão, né? Eu tive essa crise, esses conflitos profissionais, todos meus amigos sabiam o que queriam, menos eu, né? Chorava porque não sabia o que queria. E continuei assim, eu defini que ia fazer a faculdade aos 22 anos, já um pouco tarde, né? Hoje em dia se entra na faculdade aos 17. E aí, como eu ainda não sabia o que eu queria, me disseram que negócios imobiliários era uma área que dava dinheiro e realmente Minha Casa Minha Vida estava no boom, né? Sim, do mercado imobiliário. Eu resolvi fazer negócios imobiliários. Fiz o tecnólogo 2 anos, trabalhei por 1 ano com vendas e realmente ganhei muito dinheiro, mas não fui feliz, porque tinha muitas coisas nessa área que eram contra os meus valores e que eu nem sabia, né? Porque escolhi a profissão sem nunca ter visto um corretor de imóveis na minha frente, nem imaginava como era o dia a dia nessa profissão. Foi pensando na questão financeira. Exatamente, então. Pensando, né, no status, no retorno financeiro que eu poderia ter, né? E aí eu fiquei muito frustrada com isso, já estava cansada de nunca acertar. E aí foi quando eu resolvi buscar ajuda na orientação profissional. Passei pelo processo de orientação profissional, descobri que eu era péssima em vendas e que eu tinha habilidade para lidar com pessoas, gostava muito de ajudar as pessoas. Foi quando eu resolvi fazer o MBA em gestão de pessoas, né? Aí no MBA eu aprendi que as empresas, para terem lucro, precisam das pessoas certas nos lugares certos, né? Nos lugares certos. Então eu decidi que eu gostaria de ajudar as pessoas a estarem no lugar certo, mas também felizes. Foi aí que eu resolvi fazer a orientação profissional, a capacitação em orientação, para ajudar as pessoas que, assim como eu, tiveram os conflitos, né?
Então Então por a isso eu orientação decidi. profissional te ajudou hoje a ser uma orientadora. Sim, exatamente. E aí, para você talvez falar quem está em casa, que talvez não está tão a par, o que é essa questão, o que é orientação profissional? Qual é o trabalho da orientadora profissional? A orientação profissional, Ricardo, antigamente ela era conhecida como orientação vocacional, né? Muito se ouvia falar em orientação vocacional. O que é a vocação? A vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamado, né? Então, se pensava no vocacional com a pessoa que já nascia com um dom, né? E hoje não é usado mais esse termo porque o profissional, a gente acredita que ele pode ser desenvolvido, a pessoa não precisa nascer com um dom. Claro, quem tem já uma facilidade para desenvolver certa profissão vai ser mais fácil, mas qualquer um pode fazer o que quiser. Por isso, hoje a gente usa o termo orientação profissional. O que é a orientação profissional? Tá? Ela é um processo que auxilia tanto o jovem quanto o adulto que está buscando aí a resposta para suas dúvidas, né, esses conflitos ligados à questão profissional. A gente pode trabalhar individualmente ou em grupo. São feitos alguns encontros, né, uma média de 8 encontros. São 8 encontros, sim, então. Sim, exato. Semanais, tá? De aproximadamente 1 hora e meia, depende se for individual ou em grupo, tá? E nesses encontros a gente trabalha dinâmicas, testes, jogos, é bem dinâmico, né? Então, é onde a gente vai trabalhar o autoconhecimento, os gostos, os interesses, os medos, as ansiedades. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, sobre os dias a dias na profissão, né? E isso tudo é voltado só para aquele jovem que está perto do vestibular ou não? Talvez alguém que é um adulto, que está, como você falou, que talvez, na verdade, você falou da tua história, mas não importa a idade. Não importa a idade. Pode ter 15, pode ter 30. Né? Não tem idade, a pessoa está nessa dúvida, nesse conflito, está frustrada na profissão, pode estar buscando um orientador profissional para estar ajudando nesse quesito. Legal. Tá? Ana, fazer uma outra pergunta para você, que é assim, qual que é a grande dificuldade, né, se existe uma só, ou na hora de escolher a profissão? Olha, Ricardo, eu posso dizer com muita certeza para você que a principal dificuldade é o autoconhecimento, principalmente para o jovem, porque o jovem, o adolescente, ele não está preocupado em saber do que ele gosta, do que ele não gosta, ele quer saber de videogame, quer saber da balada, né? Ele não para refletir, né? No que eu sou bom, quais são os meus medos, né? Então, assim, o autoconhecimento é muito importante e é um dos pontos trabalhados. Então você acha que é o pontapé isso, Sim. essa questão da avaliação é chave, né? Exatamente. No processo. Interessante. Sim. Eu vou, antes da gente continuar nossa conversa aqui, a gente vai lá ver uma reportagem nas ruas. Tá. Nós saímos lá para perguntar qual é talvez o desafio para os alunos que estão talvez perto do vestibular, qual a dificuldade que eles têm, se eles já escolheram a profissão ou não. É difícil achar uma coisa que você, sabe, que você goste, assim, vamos dizer. Uma área que você se identifique. Tem vários amigos que cursam em 5, 6 anos, 4 anos de faculdade num determinado período. E após terminar o período da faculdade, eles acabam indo para uma área totalmente diferente. Porque às vezes a gente tem uma coisa em mente que não é tão fácil, sabe, chegar naquele objetivo. Pelo que a gente vem pelo ensino médio, é difícil escolher. É muito difícil escolher, assim. Você não sabe o que tal profissão faz. Aí você começa a estudar, tipo, na metade, não, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Tem muita faculdade, muito curso e às vezes a gente não tem condição financeira para tudo isso, entendeu? Às vezes a dificuldade é mais essa. Tem muitos jovens, muita faculdade assim, mesmo, de excelente qualidade, o estudo ótimo, porém não tem disponibilidade de vaga suficiente para tantos jovens assim. A gente viu aqui, Ana, as dificuldades das pessoas, né, nesse Sim. processo. O que levar em conta na hora de escolher a carreira? Olha, Ricardo, hoje a gente se ouve muito falar em desemprego, né? Então, acho que um dos fatores importantes é saber como anda o mercado de trabalho na área que você pretende escolher, né? Porque é o seguinte, a questão que eu disse que nós trabalhamos valores, né, na orientação, você saber os seus valores. Por exemplo, eu escolho uma área, trabalhar com games, e de repente o mercado de trabalho não está bom aqui em Piracicaba. Está muito bom em São Paulo, mas um grande valor meu é estar com a família. Então, eu não vou abrir mão de estar com a minha família para trabalhar em São Paulo. Então, será que é essa carreira mesmo que eu devo... Então, isso é importante levar em consideração. Muito importante. Porque às vezes as pessoas têm paradigmas que não, olha, eu fiz a faculdade tal
eu vou ter que ir embora da minha cidade. Não necessariamente você... Não, sim, porque assim, é importante você saber os seus valores, né? O que você não abre mão, né? E será que a profissão que você escolhe vai te dar esse retorno? Isso não é uma questão de certo e errado, né? Tipo, não. Que às vezes as pessoas têm muita crise, não. Né, com isso. Olha, eu vou precisar, mas eu não quero, não. né? Não, eu acho que quando você quer, você dá um jeito, né? Mas essa questão de valores é muito importante, né? Faz parte do autoconhecimento. Então, a gente trabalha na orientação profissional, quais são os retornos das profissões, o que ela vai me dar. Então, será que está de acordo com as minhas expectativas? Né? Então, isso é muito importante. É um passo importante. Aí eu faço uma outra pergunta que entra quase dentro disso, que é como resolver o dilema entre trabalhar com o que eu gosto e ganhar dinheiro? Como é que eu resolvo esse dilema? Olha, Pastor Ricardo, o que eu sempre digo para os meus orientandos é: todo engenheiro é bem-sucedido? Todo médico é bem-sucedido? A gente sabe que não, né? O que vai diferenciar um do outro é o amor pelo que se faz, tá? Por quê? Porque eu preciso amar o que eu faço. Porque é o seguinte, hoje a gente tem um gráfico que mostra que a gente passa em média 8 horas dormindo, 8 horas no trabalho, em média 6 horas fazendo outras coisas e 2 horas se alimentando. Então, assim, 1/3 da nossa vida, praticamente, a gente passa no trabalho. Muito tempo, né? Às vezes mais do que o tempo que a gente passa com a família, né? Então, é muito importante você saber o que você gosta, porque isso vai passar 1/3 da sua vida. E hoje a expectativa de vida está só aumentando, né? Graças a Deus, né? Com o avanço tecnológico. Então, a importância de se fazer o que gosta. E também, além disso, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai ter muito mais força para enfrentar os desafios, porque nem tudo são flores, né? Sim, vai ter os momentos difíceis na profissão também, e por isso a importância de você amar o que faz. De repente, precisar trabalhar no sábado à noite, enquanto todo mundo está passeando. Né? Porque quando a gente ama o que faz, a gente não tem sábado, não domingo, fica feriado. Relógio. Exatamente. E aí eu vou, na verdade é uma brincadeira que eu ouço tanto, porque que a maioria, quando não sabe o que fazer, vai fazer administração? Ah, tá. E só voltando naquela pergunta que você me perguntou da questão financeira, sim. né? E aí, assim, só para terminar, Ricardo, a questão financeira vai ser consequência do bom trabalho, tá? Não só pode para ser finalizar. Um fim em si mesmo, né? Não, com certeza vai ser o retorno do trabalho bem feito. Porque muita gente diz, mas eu prefiro ganhar muito infeliz. Mas isso é uma teoria, né? Eu passei por isso na corretagem, então assim, eu senti na pele. Então, a questão de valores mesmo, né? De repente, para a pessoa, se ela prefere ser bem-sucedida financeiramente do que ser feliz, para ela vai estar bom. Sim, exatamente. Depende. E aí a minha brincadeira, não sei se tem um fundo de verdade, porque quando alguém não sabe o que fazer, a gente brinca muito. Ah, eu vou fazer administração porque eu não sei o que fazer. Por que isso? Porque assim, a administração é um curso que eu acho que todo mundo deveria, acho que às vezes até deveria fazer parte da grade curricular nossa no colégio, porque é muito ampla, né? E a gente usa no nosso dia a dia, para tudo é usada a administração, né? Então, e o curso de administração, ele é amplo porque ele aborda vários temas, por exemplo, recursos humanos, contabilidade, economia. Então, aí a pessoa pode ver com qual área ela vai se identificar. Então não é um erro, então. Não. A gente brinca, mas então é um caminho. É um dos caminhos. Talvez o caminho é fazer a orientação profissional. Sim. Que vai poupar. Sim, porque assim, a gente brinca, né? São 4 anos perdidos. Não são perdidos, porque conhecimento nunca é demais. Mas você poderia estar gastando esses 4 anos de tempo e financeiro no foco, né? Já no que você gostaria de estar fazendo. Mas não é errado. Ana, deixa eu fazer uma outra pergunta, são tantas, né, dentro disso. Na hora da escolha, o que é mais importante? O que você até falou, né, mas assim, aptidão, interesse, a personalidade, isso é levado em conta? Então, aptidão não adianta, assim, eu sou bom naquilo, mas eu não gosto, entendeu? Então, assim, não é o ponto-chave. Eu diria que sim, o interesse. Né? Porque quando você se interessa, aquilo que a gente acabou de falar, pode ser domingo, sábado, feriado, né? Quando você tem um interesse por aquilo, é o que é mais importante. Vai fazer chegar mais longe, né? Sim, exatamente. Ana, a gente vai dar uma paradinha agora. Você que está em casa vai acompanhar os 180 graus, que são histórias de vidas que foram transformadas por Jesus.
Eu sou uma pessoa que nunca tive um pai, assim, nem imagino quem seja. E eu fui criado, assim, com minha mãe, com meu avô e com a minha avó, né? Mas minha mãe, ela sempre com problemas mentais, assim, internada inúmeras vezes. Meu avô e minha avó também trabalhando muito, sempre trabalhavam muito e tinha muito problema, assim, com o alcoolismo também. Logo aos 13 anos já comecei a sair, justamente pela minha família ser desestruturada, assim, eu sempre fui muito liberto. Quando eu estava voltando numa balada, de um sábado para domingo, às 5 horas da manhã, tava eu e meu amigo embriagados já, ele já dormindo do meu lado e eu também com muito sono. Acabei cochilando no volante e na pista acabei me colidindo com um guarda-reio. Ao sair do carro, eu olhei toda aquela situação em volta, coloquei a mão na minha cabeça assim e eu senti assim, né, Deus pegando no meu ombro assim, me chacoalhando, me chamando a atenção. Uma coisa eu entendi e penetrou muito no meu coração é que Deus ele me ama incondicionalmente, assim como Ele ama todos, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, né, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E as escolhas que eu fazia no passado, quando eu estava na balada, me trazia consequências muito ruins mesmo. E conhecendo a Jesus, caminhando com Cristo, sendo liberto de tudo isso, eu também acabei sendo liberto dessas consequências ruins. E a partir do momento que eu comecei a entender que as coisas da minha vida, todos os meus problemas, inclusive as minhas falhas, as minhas dificuldades, ela não dependia só de mim, não dependia das minhas mãos, dependia apenas da mão do Senhor. A partir do momento que eu entendi isso e comecei a viver isso na minha vida, a minha perspectiva de vida mudou completamente. E hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, totalmente completa, assim, porque eu tenho Jesus no meu coração. Sempre a gente fala nesse programa e eu não canso de dizer, Jesus ele tem o poder para mudar a sua história, a sua vida, acredite nisso. Ana, fazer uma pergunta aqui que gera curiosidade, tem muitos testes de orientação profissional, vocacional que era no passado, na internet. Esses testes resolvem? Que aí pode alguém estar ouvindo e falar, mas para que eu vou contratar os serviços de uma orientadora se tenho na internet, no Google, né? Exatamente, Ricardo, você tocou num ponto muito importante, que assim... Essa pergunta aqui é do diretor do Maico. Tá? Olha, inclusive eu tive uma experiência, esses dias eu entrei para fazer um teste num site muito renomado na área de educação e deu, assim, áreas absurdas que não tem nada a ver comigo. Então, assim, pessoal, tomem cuidado, tá? Eu não indico. O mais indicado seria mesmo, eu vou dar umas dicas depois. De repente você pode ter a aptidão que você tem e cair no ramo imobiliário, pode acontecer. Exatamente. Isso. Então, assim, toma cuidado com esses testes, tá? Ana, na questão da escolha da profissão, vamos falar, a orientação, a opinião dos pais, a participação deles tem que ser levada em conta? Muito, Ricardo. Por quê? Os pais, eles já têm uma experiência profissional, né? Já têm uma bagagem que pode ser passada para os filhos, né? E outra, você mora com os pais, você deve respeito a eles, né? Então, assim, eu quero fazer faculdade fora, mas meu pai não quer. Então, você vai fazer a faculdade que seu pai quer. Quando você for independente financeiramente, você faz o que você quer, tá? Isso que eu aconselho. Vamos fazer, porque hoje a gente depende dos pais, então vamos fazer o que eles acham que é melhor e o dia que você for independente, você faz o que você acha melhor. Né? Exatamente. O pai sabe, né, o que é melhor pra gente, muitas vezes. Na maioria das vezes, né? Sim. Não, mas é legal o que você falou, porque a gente vive uma época de tanta independência, de insubmissão, rebeldia, de desonra, rebeldia, que sim, levar em conta tem que ser levado, né? Com certeza, o respeito é fundamental, né? Só que assim, agora uma dica para os pais, tomar cuidado, porque às vezes eu queria ser bailarina, mas eu não tive essa oportunidade, então eu crio expectativa em cima da minha filha. Queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol. E o filho é um perna de pau. E o filho nasceu para ser músico e o pai fica lá, colocando na escolinha de futebol. E, então, uma dica para você, pai, em casa, não impor o seu sonho para o seu filho. Exatamente. E Ana, para a gente caminhando aqui para o final, que dicas você daria para quem está em casa lá, para quem está com medo, não sabe ainda o que fazer, mas quer descobrir, né, ser orientado
na vocação, vamos falar, ou na profissão, né? Quais são as dicas? Sim. Pastor, hoje nós vivemos na era da informação, né? Então, o Dr. Google está aí para resolver, sanar todas as nossas dúvidas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma ferramenta que pode nos auxiliar muito. Então, aí, assim, buscar informação sobre, fundamentar o autoconhecimento, né? Para aí 5 minutinhos do dia, no que eu sou bom, do que eu gosto. Também muito importante saber o que eu não gosto, né? Em que ambiente será que eu gostaria de trabalhar? Será que eu gostaria de trabalhar dentro do escritório? Será que eu gostaria de trabalhar em contato com a natureza? Né? Será que eu gostaria de viajar? Né? O que eu gosto? Os interesses, as habilidades, no que eu sou bom? Sou bom com trabalho artesanal? Não, sou bom com matemática? Né? Então, parar para refletir um pouquinho sobre os seus gostos, seus interesses, suas habilidades, né? Ter contato, aí você definiu mais ou menos quais são as áreas que você tem interesse. Vai, conversa com um profissional. Eu tenho interesse na área de engenharia. Vai lá, procura um escritório de engenharia, pergunta para um tio, para o vizinho, se conhece algum engenheiro. Conversa com o engenheiro, com outro, a profissão que você escolheu, o profissional da área, como é o dia a dia dele. Porque às vezes você cria uma expectativa e a hora que você vai pôr a mão na massa é outra realidade. Então, assim, uma dica que eu dou para as pessoas que estão buscando se encontrar profissionalmente é ter o contato com profissionais da área que escolher. Legal. Tá? E também acessar o site das faculdades para ver a grade curricular, né? Porque, eu acho tão legal a engenharia, mas odeio matemática. Exatamente. E aí, o curso todo é cálculo. E aí, como que vai fazer? Né? Então, é muito importante que você tenha o conhecimento do que você vai estudar. Se você conseguir ter contato com algum aluno da área também seria muito interessante, né? Então, o mercado de trabalho, procurar saber como que está o mercado de trabalho na sua cidade, na região, né? Que, conforme a gente disse, é muito importante a gente saber, né? E realmente, assim, tentar descobrir ao máximo, assim, aquilo que você tem paixão. Eu brinco até, o que você pagaria para trabalhar, tá? Então, assim, seria muito interessante refletir esse ponto. Muito bom. Ana, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que eu creio que foi muito útil, falar, né, talvez está aparecendo seus contatos aqui embaixo, você tem feito esse trabalho, explica um pouquinho, você me falou nos bastidores, você tem um projeto, inclusive na Igreja Batista Bethesda você está orientando alguns adolescentes lá, como é que funciona esse projeto? Exato, pastor. Eu venho de uma família humilde, então assim, a gente sempre teve muita dificuldade financeira. E quando eu fiz a orientação profissional, ele é um processo que não é tão barato, né? Então, assim, eu tive dificuldade e a minha orientadora me ajudou. Então, eu quero levar isso também para as outras pessoas, né? E assim, a gente percebe que as camadas mais carentes são as que mais precisam. Então, assim, hoje, se um jovem for procurar um orientador profissional particular num consultório, ele vai pagar em média R$800 um processo. E eu desenvolvo esse trabalho, tá? É um projeto meu particular, onde ele vai fazer todo o processo pelo valor de 10% desse valor. Ele vai pagar aí R$80 o processo todo, tá? Eu desenvolvo esse trabalho hoje lá na igreja. É algo que vai ajudar para a vida toda, né? Exatamente. E foi importante você tocar esse no Vida Toda, Ricardo. Porque os jovens ficam nessa pressão, eu preciso escolher uma profissão, e pensando que vai ser para o resto da vida. Mas a gente sabe nem que sempre, né? Eu diria nem tudo é para o resto da vida, né? Porque assim, a gente faz aquela meta assim, aí vem a vida e faz assim, né? Então assim, pensa hoje, o que você quer hoje, tá? No que você acha que você seria feliz? E se amanhã tiver que trocar, não tem problema, vamos trocar. Então assim, para não ter essa coisa de pensar no para sempre, né? Então, assim, pensa hoje. Estar aberto a mudanças, né? Quando se trata de profissão, acho que é importante, né? Exatamente. Você ser resiliente, né? Se superar, mesmo que precise trocar. Então, eu acho que é um fator importante a ser pensado, refletido aí também. Ana, muito obrigado, viu, pela sua participação no Viva com Excelência. Eu que agradeço. Com certeza que ajudou demais, seus contatos estão aparecendo aqui. Muito legal mesmo receber você. Eu que agradeço, Ricardo. Quero dar uma dica para você que está em casa de um livro que a gente dá toda semana. Esse livro tem um pouquinho a ver com o que a gente falou. Talento não é tudo. 13 princípios para você superar seus talentos e maximizar suas habilidades, do John Maxwell, um dos maiores treinadores de liderança. Você adquire lá na livraria Sonho com Amanhã da Igreja Batista Bethesda durante a semana ou no final das nossas celebrações.
Você vai ficar agora com percepções, que é uma palavra voltada para o seu coração e para a sua semana. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e principalmente para a vida de Jesus, nós temos tantos exemplos e tantos conselhos importantes para a nossa vida. E eu quero deixar no Percepções de hoje 4 conselhos importantes para a nossa vida. O primeiro deles é: aprenda, reconheça que você não vai muito longe sozinho. O nosso orgulho, ele sempre tenta nos levar e nos pegar pensando que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. E na verdade, sozinhos nós somos limitados, sozinhos nós temos data de validade. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de Deus. Um segundo conselho que eu quero te deixar é: aprenda a valorizar mais pessoas do que as coisas. Vivemos um tempo em que as pessoas são usadas como coisas e as coisas estão sendo cuidadas como pessoas. E não pode ser assim. As pessoas à nossa volta, as pessoas que são importantes para nós, elas precisam se sentir amadas, valorizadas, e às vezes estamos valorizando mais as coisas, mais aquilo que nós achamos que é importante, e até valorizamos as pessoas erradas. Em terceiro lugar, aprenda a reconhecer os seus erros e a pedir perdão. E nós encontramos os problemas e os erros nos outros de maneira muito fácil. Nós apontamos os dedos, nós achamos que somos melhores muitas vezes do que os outros e detectamos facilmente os erros dos outros. Mas a grande questão é: eu sou capaz de identificar, de vencer o meu auto-engano e reconhecer os meus próprios erros? Eu sou capaz de achar em mim mesmo, como que olhando para um espelho, e identificar aquilo que está errado em mim? E mais do que isso, eu sou capaz de reconhecer o meu erro e ir até a pessoa que eu errei, a pessoa que eu falhei, e pedir o perdão para essa pessoa? É possível dizer que talvez essa seja uma das maiores expressões de humildade que podemos ter. E em quarto lugar, eu quero dizer para você: creia que em Cristo você é mais do que vencedor. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nós precisamos dele para que essas atitudes estejam em nós, que somente através da vida que Jesus nos dá, nós conseguimos viver essas atitudes que nos fazem levar e trilhar por um caminho de vitória. Que Deus te abençoe. Chegou ao final mais um Viva com Excelência. E eu espero que você tenha sido desafiado a pensar um pouco sobre a sua vocação. E eu quero convidar você para estar no domingo. Todo o programa eu faço esse desafio, esse convite para estar conosco lá no Clube Atlético Piracicabana às 18h30, todos os domingos, que vai ser um prazer muito grande receber você, abraçar sua família e poder orar por você. Eu espero você lá. Boa semana, que Deus te abençoe. Até a semana que vem. Viva com Excelência.